Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Internacional considera que a vitória de ontem sobre o Bragantino 2-0 fora de casa é a vitória da retomada da confiança. Uma vitória que marca o Internacional se recolocando como candidato ao título, como postulante à liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter está de volta à disputa e a informação que eu quero repassar aqui para vocês é a seguinte: tem novo integrante político dentro do departamento de futebol do clube. Novo integrante com poder, com força e mais. Se a chapa da situação, liderada pelo candidato Ginter Spoldi, ganhar a eleição presidencial no final do ano, este novo integrante será guindado à condição de vice-presidente de futebol colorado a partir de 2021. E neste vídeo eu vou te falar quem é. Tá inscrito no meu canal, né? Tá inscrito aí, né? Te inscreve, deixa o teu like se gostar do vídeo. Se não gostar do vídeo, bota pra baixo, fica à vontade. Comenta aqui, pode criticar o vídeo sem problema algum, desde que em condições normais de temperatura e pressão, divergência, saudável, também é bem-vindo aqui no meu canal. Tá inscrito? Que beleza. Olha só, tem um novo integrante político dentro do Departamento de Futebol Colorado. Não será lhe concedido nenhum cargo oficial e não será anunciado. Mas além do executivo Rodrigo Caetano, que é o gerente de futebol do Internacional, o cargo remunerado, além do presidente Marcelo Medeiros, que aterrissou, que desembarcou dentro do vestiário, tem um novo integrante político. E ele é o segundo vice-presidente eleito do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos. Não foi à toa que o Chaves Barcelos concedeu a entrevista ontem, depois de falar o Lindoso, depois de falar o Kudê. Não foi à toa que justamente o Alexandre Chaves Barcelos tenha sido escalado pelo presidente Marcelo Medeiros para se comunicar com o torcedor ontem numa vitória, num momento positivo, num momento saudável de 2-0 sobre o Bragantino. O Alexandre Chaves Barcelos está desembarcando junto com o presidente Marcelo Medeiros dentro do vestiário colorado. Ele já tem há muito tempo uma relação com o grupo de jogadores, ele também tem uma boa relação com a comissão técnica, ele seria o candidato de Medeiros do MIG para concorrer à eleição presidencial, mas como houve uma dúvida jurídica e a chapa da situação não quis colocar isso em risco, não quis tumultuar o processo eleitoral do clube, por isso na semana passada ele anunciou que não é candidato, mas se o candidato da situação, Ginter Spoldi, magistrado, ex-presidente da Ajures, de uma passagem longa pela ouvidoria do clube, se ele ganhar a eleição, o que não é fácil, e eu não vou dizer nem aqui que é provável, mas se ele ganhar a eleição, Alexandre Chaves Barcelos será o vice-presidente de futebol do Internacional. Chaves Barcelos vem há muito tempo se preparando para cargos altos no clube, atualmente ocupa o cargo de segundo vice-presidente eleito da gestão de Marcelo Medeiros e está participando de várias áreas do clube de momentos absolutamente importantes. Ele está participando de momentos decisivos ao lado, a par e passo, com o presidente Marcelo Medeiros. Só para quem não está muito ligado, ontem ele concedeu a entrevista coletiva depois do técnico Eduardo Kudê e ele foi questionado sobre diversos aspectos e um deles é sobre a necessidade de ter um dirigente político até o final do ano, quando ele fala também sobre a permanência de Rodrigo Caetano. Acompanhe o que disse Alexandre Chaves Barcelos ontem após o Inter vencer o Bragantino por 2-0. Então não é surpresa para ninguém eu estar aqui, eu tenho uma relação muito boa tanto com comissão técnica, grupo de jogadores, todos os profissionais do clube. Então acho que trazer agora alguém político, faltando 3 meses para dentro do vestiário, sim, que poderia atrapalhar. Então é muito melhor agora nós nos mantermos unidos, esse grupo que está aqui, terminarmos esse ano, e aí sim, no ano que vem, as decisões vão ficar a cargo da próxima direção. No que tange ao Rodrigo, eu pessoalmente me dou com o Rodrigo há muito tempo, muito antes dele vir para o Internacional, conheço o nível e o profissionalismo dele, confio plenamente no trabalho do Rodrigo. Ele ficará conosco, pelo menos até o dia 31 de dezembro, tanto ele quanto eu. O futuro vai pertencer aos próximos gestores do clube. Este é o dirigente que está junto com o presidente Marcelo Medeiros dentro do vestiário.
Ele mesmo, nessa resposta, disse, antes do trecho que eu coloquei aqui, que faz muito tempo que ele convive no ambiente do vestiário colorado e que, portanto, não é surpresa que ele tenha se manifestado na coletiva pós-jogo. E é claro que o Internacional escolheu a direção do clube, projetando também uma eleição, um momento bom para que ele começasse a se manifestar, a falar através da imprensa com o torcedor colorado e especialmente com o sócio. Isso não vai ser uma rotina, mas eventualmente Alexandre Chaves Barcelos concederá as entrevistas políticas. De novo, não lhe será outorgado nenhum cargo de vice-presidência ou de direção de futebol, não será anunciado isso publicamente, mas o Internacional está preparando o Alexandre Chaves Barcelos para comandar o futebol do clube caso o candidato da situação, Guinter Spold, vença o pleito. Dia 23 de outubro se encerram as inscrições das chapas e Guinter Spold é o candidato do movimento Intergrande, ou seja, é o candidato da atual situação de quem comanda o Internacional hoje. Vem respaldado tanto pelo presidente Medeiros, quanto pelo ex-presidente Fernando Carvalho, provavelmente pelo ex-presidente Giovanni Luiz também, que farão aí uma campanha muito forte para que Guinter Spold vença a eleição. A gente sabe que Alessandro Barcelos, que até bem pouco tempo atrás, até um mês atrás, 3 semanas atrás, ocupava o cargo de vice-presidente de futebol, é um candidato da oposição. José Aquino Flores de Camargo, também ex-presidente da Júris, também ex-magistrado, advogado, presidia o conselho deliberativo do clube também até a metade deste ano, é outro candidato de oposição e outros nomes ainda poderão surgir. E, inclusive, não está descartado uma aliança dos movimentos de oposição para uma chapa única ou ao menos para uma chapa mais forte, uma chapa mais robusta para tentar tirar o MIG do poder. Mas se Guinter Spold ganhar a eleição, Alexandre Chaves Barcelos será o vice-presidente de futebol. O Inter não vai anunciar isso publicamente e talvez o próprio movimento Intergrande não anuncie isso antes da eleição. Mas é a leitura que eu faço, com algumas informações colhidas, e por isso ele já está sendo preparado, já estão lhe concedendo razoável visibilidade e mostrando o entrosamento que ele tem com o departamento de futebol e principalmente com o vestiário. Aliás, eu quero aqui fazer um elogio, porque o Chaves Barcelos foi bem ontem. Foi bem ontem na entrevista coletiva, perguntado sobre vários assuntos, sobre o jogo, sobre Edenilson, sobre futuro, sobre a vitória, e ele foi bem na entrevista ontem. E eu sou muito crítico de dirigentes que não se expressam bem, mas o Alexandre Chaves Barcelos concedeu uma entrevista que eu julgo como lúcida. Aliás, esta vitória contra o Bragantino, ela é para a direção do Internacional emblemática. O Inter espera que a partir desta vitória, depois de uma sequência ruim, tanto em Libertadores da América, estou falando daquele Grenal no Beira-Rio, quanto em Campeonato Brasileiro, onde houve uma queda e o Inter chegou a figurar ali, quando começou a rodada na quarta posição, quinta posição, recupera agora a vice-liderança, tem um Atlético Mineiro que tem um jogo a menos e que ainda é o líder, e o Inter tem agora como sequência até o retorno da Libertadores dia 22 de outubro. Neste domingo à noite, o Atlético Paranaense em casa no Beira-Rio, depois o Inter no dia 14 de outubro pega o Sport fora, um jogo difícil, e depois volta a jogar com o Vasco em casa dia 18, até ter o compromisso pela Libertadores, dia 22, com a Católica, para confirmar a classificação. Esse jogo é no Chile, em Santiago, e depois volta a jogar pelo Brasileirão contra o Flamengo. O Inter espera que nesses 9 pontos em disputa, conquiste pelo menos 6, projeta um ideal de 7 pontos. Seria uma vitória com o Vasco, com o Atlético Paranaense e pelo menos um empatezinho com o Sport fora de casa, o que daria ao Internacional uma condição de, pelo menos, manutenção da vice-liderança e possibilidade, inclusive, de, contando com um tropeço do Atlético, se aproximar do líder e encostar no líder. Passar talvez seja difícil. Então o Inter considera que esse jogo com o Bragantino foi um marco, mas a informação é esta: tem um novo integrante político dentro do departamento de futebol, além do presidente Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos, sem ter cargo oficial, mas com uma presença cada vez mais constante, cada vez mais permanente e, mais do que isso, com força. Ele será o vice-presidente de futebol se Guinter Spold vencer o pleito no final do ano. Te inscreve aí no meu canal, ativa as notificações e deixa o teu like se gostar do vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.